Bom dia, crianças. A paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje vamos conhecer a história do Samuelito. Samuelito morava lá no México. E ele era um menininho muito pobre que morava no interior do México, numa montanha bem alta. E ele estava trabalhando em toda a sua família porque ele queria realizar um grande sonho dele. E todo dia ele ia trabalhar como engraxate. Ele ia lá no ponto de ônibus, descia a montanha e ia no ponto de ônibus, esperando os ônibus que iam parar ali, naquele restaurante, no meio da estrada, para poder oferecer o serviço de engraxate. E ele tinha um amigo que era cego. E ele tocava violão, cantava umas músicas para ganhar umas gorjetas. E aquele dia ele estava esperando o ônibus chegar e olhando para o cego, ele pensou assim: eu acho que ele escuta, ele vê com os ouvidos, porque o cego sabia antes dele que o ônibus estava chegando. Então ele estava prestando atenção no cego. Aí de repente ele viu o cego pegando o violão, se arrumando para cantar e não viu nada ainda no ônibus chegar. Mas uns minutinhos depois já veio a poeira lá da estrada. Era o ônibus chegando, ele já sabia. Quando o ônibus chegou, desceu um monte de gente, o ônibus estava cheio aquele dia. E ele já foi com sua caixinha de engraxate. Ele engraxava, limpava o sapato dos viajantes para tirar a poeira, para limpar, passar graxa. E ele levava a sua caixinha de engraxate e falava assim para todo mundo que descer do ônibus: engraxate, senhor, engraxate, engraxate. E ele ficou feliz porque muita gente pegou para fazer aquele dia. Só que teve uma senhora muito especial que desceu no ônibus. Uma senhora muito simpática, desceu e cumprimentou Samuelito. Falou: buenos dias, Samuel. Qual é o seu nome? Aí ele falou: Samuelito. E aquela senhora, ela tinha um livro grande na mão e um livro colorido. E ele ficou curioso com aqueles livros. Ela estava carregando a Bíblia e ela tinha um livrinho, era um livro sem palavras. E ela falou assim: Samuelito, muito prazer em te conhecer. Eu tô vendo que você é um menino muito trabalhador. E aí, você conseguiu muito trabalhou muito de engraxate hoje, conseguiu muito dinheirinho, né? Aí ele ficou desconfiado: será que essa senhora está querendo vender o livro para mim? Eu não vou comprar não, que eu estou juntando meu dinheirinho para realizar meu sonho. Mas ele escutou o que ela falou. Falou: Samuelito, você conhece a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Ele falou: não senhora, não conheço não. Pois é, ela conta uma história muito especial. E esse livrinho aqui é o livro sem palavras. Ele resume o que está aqui na Bíblia, o mais importante. Você quer ouvir? Aí Samuelito falou: sim, posso ouvir. E ela contou para ele. Primeiro, ela abriu a página dourada. Era uma página e não tinha figura, não tinha nada escrito. E Samuelito falou: mas como que esse livro vai contar uma história se não tem figura, se não tem palavra para quem sabe ler, conseguir ler? Falou: mas eu já contei essa história para muitas crianças, Samuelito. Aí ela começou a contar para ele, abriu a página dourada e contou. Essa página dourada aqui lembra o quê? Lembra o céu, sabe por quê? Porque Deus falou que lá no céu vai ter ruas de ouro. E lá no céu, onde Deus que criou todas as coisas mora. Ele criou você, Ele criou a mim. E é um lugar perfeito, lá não vai ter sofrimento, não vai ter choro, ninguém vai ser doente. Ela olhou para o cego que estava longe e falou: ninguém vai ser cego. Lá é um lugar muito bom, onde Deus mora, e Deus quer que todo mundo vai morar com Ele. Aí Samuelito ficou feliz: nossa, ia ser tão legal se o meu amigo cego pudesse ver quando fosse lá pro céu. Ela falou: mas tem. Aí ela abriu a segunda página do livro pro Samuelito. Ela abriu a página escura e falou para ele assim: mas tem um problema, Samuelito. Lá no céu tem uma coisa que não pode entrar. Sabe o que é? O pecado. O pecado não pode entrar no céu. E sabe o que é pecado? É tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir, roubar. Aí Samuelito falou: mas todo mundo mente e rouba. Aí ela falou: mas isso desagrada a Deus. O pecado nos afasta de Deus. A Bíblia fala que todos nascemos no pecado. E nós pecamos. E esse pecado nos afasta de Deus. Aí Samuelito ficou triste: mas como que eu vou poder ir para o céu então, se o pecado me afasta de Deus? Mas aí a senhora mostrou a outra página do livro para o Samuelito. Era a página vermelha. E ela falou assim para ele: mas Deus, porque nos amou tanto, tanto, Ele fez um plano maravilhoso para que eu e você não fôssemos condenados pelo pecado. Sabe que plano foi esse, Samuelito?
Ele mandou Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E ele estava lá no céu com Deus. Mas ele amou tanto, tanto a gente que ele veio aqui na terra, nasceu como pessoa, foi criança igual a você, só que ele nunca pecou, ele nunca fez nada, nunca pensou, nunca falou, nunca fez nada de errado. E ele se entregou na cruz. A cruz era um castigo, era pendurado no madeiro, as pessoas, os bandidos eram pendurados, só que Jesus não era bandido, mas ele foi pendurado no madeiro e morreu, sabe por quê? Pelos nossos pecados, para pagar o meu e o seu pecado, que o pecado tem um castigo, tem uma consequência. Ele pagou pelo meu e o seu pecado, só que ele não ficou morto. E depois de 3 dias, Jesus ressuscitou e ele está vivo. E quem aceita Jesus como Salvador hoje pode ir para o céu, porque Jesus vai perdoar os seus pecados. Aí Samuelito pensou assim, será que isso é verdade? Eu queria que isso fosse verdade. E aí ela mostrou outra página do livro, a página branca. E ela falou assim, aí Samuelito, quem aceita Jesus como Salvador, lembra do coração que estava escuro, estava sujo do pecado? Deus faz isso, ó, deixa a página branquinha, ele limpa nosso coração, ele nos perdoa, para que a gente possa ir morar com Deus no céu. Você entendeu, Samuelito? Sim, entendi. Ela falou, você consegue repetir a história para mim? Quando ela ia dar o livrinho para ele, o cego amigo dele gritou, Samuelito! O que você está fazendo aí, Samuelito? Essa mulher é uma evangelista, seu papazito e sua mamazita não vão gostar de você conversar com ela. Para de conversar com ela. Samuelito levou um susto, falou, desculpa senhora, foi lá para perto do cego. Ele não entendeu por que o cego ficou bravo, mas ficou com medo do pai ficar bravo. Mas ele pensou, essa senhora é muito bondosa, ela não é má, ela falou só coisas boas. Mas aí ele se afastou com medo. E aí, logo em seguida, a carona daquela senhora, que ela era uma missionária, chegou. E um casal de missionários, o Samuelito reconheceu, porque de vez em quando eles iam lá na montanha onde ele morava, só que o papazito dele nunca deixava eles entrarem. Não gostava de missionários. Não explicava por quê, mas não gostava. E aí ela foi com eles. Aí falou, eu nunca mais vou ver essa senhora, porque ela nunca vai subir aquela montanha. E Samuelito foi para casa, andando e pensando, né, no que tinha acontecido. Ele estava muito feliz, porque ele conseguiu um peso de 39 centavos. O dinheiro aqui no Brasil é real, lá no México é o peso. E ele conseguiu um monte de moedinha para juntar para realizar o sonho dele. E ele estava morrendo de vontade para contar para o papazito e para a mamazita dele. Quando ele chegou em casa, eles foram jantar uma tortilha lá no México, né? E o papazito chegou, Samuelito, que bom, os machos têm que comer juntos. E aí tava a irmãzita dele também, a mamazita, e eles comeram. Samuelito queria contar sobre a evangelista, mas ficou com medo dos pais brigarem, ele não contou. E ele falou assim, papazito, hoje eu consegui muito dinheirinho, papazito. Aí todo mundo ficou feliz, a mamazita dele pegou um vaso de barro que eles tinham, onde eles guardavam um dinheirinho. E aí ela pegou o vaso, eles contaram um dinheirinho. Nossa, Samuelito, tudo isso, daqui a pouco a gente vai ter, eles guardaram um dinheirinho lá no vaso, daqui a pouco a gente vai ter já o dinheiro suficiente para realizar seus sonhos, Samuelito. E amanhã eu vou trabalhar, o papazito dele falou, vou trabalhar com os porcos naquela fazenda. E aí eu vou conseguir mais dinheirinho ainda para você. E depois vocês vão vender lagarto com a sua irmã. Daqui a pouco a gente vai conseguir realizar seu sonho. Aí eles guardaram o vaso e ficaram conversando, olhando o pôr do sol lá da montanha. Só que Samuelito queria muito contar sobre o céu, sobre tudo que ele ouviu, só que ele ficou com medo de contar para o papazito e para a mamazita deles. Aí eles foram dormir, Samuelito ficou olhando as estrelas e pensando, será que é verdade o que a evangelista falou? Será que existe um céu? Ia ser tão bom, lá não vai ter doença, não vai ter sofrimento. Eu queria muito que fosse verdade. Será que Samuelito vai acreditar na palavra de Deus? Será que ele vai conseguir realizar o sonho dele? Qual será o sonho dele? Nós vamos terminar essa história na próxima semana a tia vai continuar a história do Samuelito. Amém, crianças? Um beijo, saudade de vocês.